Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje abordaremos uma temática muito importante, a deficiência de vitamina D em crianças e adolescentes. Estima-se que em todo o mundo a prevalência desse distúrbio nutricional é muito importante. Então, por isso, hoje abordaremos esse tema. Estima-se que no Brasil também essa prevalência seja aumentada, né, não só em idosos, mas também em mulheres. Então, conversaremos hoje sobre a deficiência ou a insuficiência desta vitamina. E teremos como convidados o pediatra Ailê Tasqueto, aluno do mestrado materno-infantil, a professora Natielen, professora do curso de nutrição e do mestrado em ciências da vida, os alunos das alunas do mestrado Michele e Ana Paula e os alunos da graduação em nutrição Litsa, Vinícius e Júlia. Sejam todos bem-vindos. Então eu gostaria de iniciar, né, começando a perguntar para a professora Natielen, a gente sabe de toda essa prevalência, né, aumentada de vitamina D, né, observando as prescrições, existem muitas prescrições realmente, né, de dosagem de vitamina D, muita suplementação, mas eu queria então começar perguntando assim, o que é realmente essa vitamina D, né? É uma vitamina, é um hormônio, como também se ouve falar? Eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente, então. Olá, Fran. Eu gostaria de te agradecer pelo convite. E eu estou muito feliz em estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a vitamina D, já que é um assunto que está tão em moda, a gente pode dizer, né? E respondendo à tua pergunta, a vitamina D, a gente pode dizer que ela é um hormônio ou uma vitamina, os dois. Mas quando a gente pensa que a vitamina D é um hormônio, cientificamente a gente tem que falar que ela é um pré-hormônio biologicamente inativo. E para que ela tenha todas as funções dela junto no metabolismo ósseo, lá no cálcio, no fósforo, ela precisa passar por algumas transformações no nosso corpo até ela se tornar na forma ativa. E no momento que ela se torna formativa, aí sim que ela vai atuar no crescimento ósseo, na manutenção óssea, em todo esse metabolismo da manutenção óssea que envolve cálcio e fósforo. E atualmente a gente tem vários estudos, que esses estudos acabam sendo confirmados todo ano, que a vitamina D também está envolvida em outros processos além do metabolismo ósseo, em outras doenças. E quando a gente pensa que a vitamina D ela é uma vitamina mesmo, ela pode ser chamada de vitamina porque existem fontes alimentares que possuem essa vitamina na sua composição e é por isso que a gente pode denominar então ela como uma vitamina D. Mas na verdade ela é um hormônio. Tá bom? E Ailê, então, já aproveitando que a Natielen já falou um pouquinho, né, de cálcio, de fósforo, da própria vitamina, das fontes alimentares, se houver uma deficiência no consumo, quais as manifestações ou consequências da falta dessa vitamina para o organismo da criança e do adolescente? Bom, é um prazer estar participando novamente do programa Saúde em Foco. E, bom, respondendo a tua pergunta, a principal manifestação da deficiência de vitamina D é sobre o metabolismo, causa a diminuição dos níveis sanguíneos de cálcio. Então, a diminuição dos níveis sanguíneos de cálcio leva a um aumento da secreção de um hormônio chamado paratormônio. E esse hormônio, então, sendo secretado em níveis mais elevados, para fazer, então, normalizar os níveis de cálcio, ele ocasiona, assim, uma retirada de cálcio dos ossos. E essa retirada de cálcio dos ossos, então, pode trazer alteração na mineralização óssea. Em crianças, então, nós podemos ter, assim, como manifestações dessa desmineralização óssea, retardo e fechamento das fontanelas, alterações, assim, no diâmetro do punho, no diâmetro do joelho, dos tornozelos, um retardo no aparecimento dos dentes, uma alteração assim no formato das pernas e dos membros superiores. Então os ossos sofrem um arqueamento pela diminuição do conteúdo de cálcio. Nós podemos ter assim também alterações nas cartilagens do tórax, né, na junção das cartilagens com as costelas, né, o que a gente chama de rosário raquítico. Então, uma das manifestações principais assim para
da deficiência de vitamina D em criança seria o raquitismo. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora Nath. A gente sabe que a vitamina D ela é obtida pela síntese cutânea, né? Então, eu gostaria de saber como que isso ocorre. Vinícius, a síntese de vitamina D, 90% dela é provida do sol, né, da radiação ultravioleta, e somente 10% por fontes alimentares. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa tomar sol. Porque no momento que a gente toma sol, ou se expõe ao sol, falando de uma forma mais exata, né, a radiação ultravioleta, os raios UVB, eles incidem na nossa pele. E é na nossa pele que a gente vai ter esse hormônio. E aí, com a incidência da radiação ultravioleta no 7-deidrocolesterol, ele vai transformar o 7-deidrocolesterol da pele em pré-vitamina D3, que é o colecalciferol. O colecalciferol ele precisa ser transportado para o fígado para passar por aquelas modificações, como eu falei anteriormente, para formar a forma ativa. Então, o colecalciferol, que é a provitamina D3, ele vai se ligar em proteínas transportadoras de vitamina D para chegar no fígado. No momento que chega no fígado, ela sofre uma hidroxilação, ou seja, é como se fosse o início da forma ativa, que aí ela pode ser armazenada e grande parte acaba sendo levada para o rim, né? E só que antes dela ser levada para o rim, essa primeira hidroxilação que ela sofre no fígado forma o calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D, que é quando a gente faz a dosagem de vitamina D, é o metabólito mais específico. E aí as proteínas também, carregadoras de vitamina D, vão para o rim, levam esse metabólito e sofre uma segunda hidroxilação no rim, formando a forma ativa, que é 1,25 de hidroxivitamina D. Lá, no momento que forma a forma ativa da vitamina D, é levada para o osso, para fazer a manutenção óssea, a questão do envolvimento do PTH. E hoje a gente sabe também que tem o receptor da vitamina D, que é o VDR, que vai modificar e alterar mais de 1000 genes. Então a vitamina D não está envolvida só no cálcio, no metabolismo do cálcio e do fósforo, e no metabolismo ósseo, né? E aí sim a gente pensa que a vitamina D ela pode atuar no diabetes, na hipertensão, na obesidade, todas as doenças associadas com a obesidade. Assim também a gente tem estudos que mostram que esse metabólito junto com o receptor da vitamina D, ele vai atuar nas doenças autoimunes e também no câncer. Então a gente tem uma gama de doenças onde a vitamina D passa a atuar e não só na manutenção óssea. Realmente a vitamina D, né, é complexa, né, assim, mas ela tem muito ainda, eu acho, que ser estudada, né, mas pensando assim de uma forma um pouco mais prática, né, a gente ouve falar sempre, né, em vitamina D, assim, exposição ao sol, como o Vinícius perguntou, mas para as crianças, como é que a gente faz essa exposição ao sol? Tem melhor horário, uma frequência, né, como é que a gente pode organizar sem também pensar nos outros prejuízos que o sol pode acarretar, né? Perfeito. Bom, em relação à exposição do sol, o melhor horário assim, para se receber a dose adequada de vitamina D seria justamente naqueles horários assim, que são os horários que a princípio seriam mais nocivos, que teriam o maior risco de desenvolver um câncer de pele. Então eu acho que aí a gente tem que então ter um bom senso, né? Então, a princípio, assim, em crianças pequenas, em lactentes, o horário recomendado para a Sociedade Brasileira de Pediatria seria o banho de sol antes das 10 da manhã e depois das 16 horas. Um banho de sol diário, assim, de 5 minutos, né? Com uma criança, assim, apenas com as fraldas, seria o suficiente. Agora, uma criança vestida teria que ter um banho diário em torno de uns 20 minutos. Pois então, e esse banho diário, né, Nathalie, assim, pode ser dentro de casa, com a janela fechada? Ou seja, protegendo a criança, né, deixar ela mais quentinha no quarto, e aí colocar a criança próxima da janela, com vidro, e aí o sol vai pegar na criança em cima da cama, por exemplo. Não vai absorver a vitamina D. Né, porque o vidro ele vai impedir que a radiação ultravioleta do tipo B incida na pele dessa criança. Então não, a gente precisa se expor ao sol sem nenhum filtro que a gente chama, né? Sem ter o filtro, aí entra a questão do filtro solar, que posteriormente a gente vai falar, mas o vidro ele vai barrar essa radiação e a criança não vai sintetizar a vitamina D. E nesse mesmo sentido, o uso de protetor solar ele pode prejudicar a síntese da vitamina D?
E a partir de qual idade pode usar filtro solar? Bom, tem vários estudos científicos assim que comprovam que o uso do protetor solar diminui a síntese da vitamina D. Por exemplo, o fator de proteção solar de 8 já diminui a síntese de vitamina D em torno de 90%. Fator de proteção solar em torno de 15, 95%. A gente tem que levar em conta que essa diminuição desse percentual é se realmente o protetor solar for adequadamente usado. A gente sabe que na maioria das vezes o protetor solar não é adequadamente usado, então certamente a diminuição da síntese da vitamina D é bem menos significativa. Bom, se recomenda que o protetor solar seja usado somente a partir dos 6 meses de vida. Antes dos 6 meses não deve ser usado porque a pele da criança tem uma espessura muito fina e o metabolismo da criança também não está pronto para metabolizar aquelas substâncias do protetor solar. Então pode causar problemas de alergia, né, para a criança. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente complementar é que o tipo de protetor solar que a gente vai usar também, mesmo depois dos 6 meses, né? Existe uma gama de protetores no mercado e a gente tem que procurar um produto bom e certificado, que a gente sabe que tem que ter testes feitos isso para ver se realmente vai proteger, né? E o principal de tudo tem que ser uma camada generosa para proteger do sol. E aí, como ele falou, né, se passa menos, quer dizer que não vai proteger tanto. E aí a gente dá um pouco mais de chance para a síntese de vitamina D. Mas no momento que a gente vai pensar no protetor solar, tem que pensar num protetor com certificação, né, testado, que seja reconhecido mesmo. Em relação ao protetor solar, normalmente até os 2 anos de idade está indicado usar os protetores solares que tem indicação para bebê ou baby, né? E acima dos 2 anos, então, protetor solar infantil. E além desses fatores, como o protetor solar mesmo e até o vidro, né, que a Nath comentou, tem outros fatores que diminuem a síntese da vitamina D na pele? Tem vários fatores. Um dos fatores seria a cor da pele. Então, pessoas com pele mais escura têm uma diminuição importante da síntese de vitamina D. E com o passar da idade também se observa que vai havendo uma diminuição progressiva da síntese de vitamina D. Outros fatores assim que não ligados ao indivíduo em si, mas fatores, por exemplo, o horário do dia em que a pessoa é exposta ao sol também diminui bastante a síntese da vitamina D. Então, o horário mais recomendado seria, então, das 10 às 16 horas, principalmente em torno do meio-dia, que é o horário que o sol, que a incidência dos raios solares, né, é mais direto. Porque nos outros horários, então, conforme vai passando mais cedo, mais tarde, a incidência dos raios solares é o bico. Aí, então, vai diminuir a síntese da vitamina D. E também a gente tem um país tropical, né? A gente fica pensando, nós temos sol, né, em abundância, aqui no sul talvez um pouco menos. As mães, inclusive, têm um pouco de medo, né, de colocar as crianças no tempo, né, com frio, né, chuvas, enfim. Então aqui no sul a gente tem um pouco menos de exposição ao sol, mas no Brasil como um todo a gente tem, né, um país tropical com bastante sol, que a gente não deveria ter tanta insuficiência ou deficiência dessa vitamina, não? Então, considerando também essa questão da insuficiência de vitamina D, que ela é muito prevalente no Brasil também, mesmo sendo um país ensolarado, existem outros fatores também, além que o Ailef comentou sobre a idade, sobre outros fatores como, por exemplo, o uso de vestimentas também vai interferir. Quanto mais roupa a gente usar, menos a gente vai se expor ao sol. E uma coisa que é muito importante hoje a gente pensar é que as pessoas estão se expondo menos porque elas trabalham demais. As crianças ficam mais dentro de casa, então isso está colaborando também para essa insuficiência de vitamina D. Imagina, as crianças, se elas estão na escola, não tem mais tanto aquele tempo de exposição, se vai para um parque e tudo, se protege muito porque tem muito medo do sol, isso colabora um pouco que tem essa insuficiência de vitamina D. A poluição também pode interferir, que nem aqui em Santa Maria não é uma cidade tão poluída se a gente for comparar com Porto Alegre, e pior ainda se for com São Paulo. Então toda essa poluição vai interferir na radiação ultravioleta também, e vai diminuir a concentração dos raios ultravioletas do tipo B, também vai ser ruim. Altas altitudes, que nem tem estudos mostrando que quem ficou lá no Everest, né, teve uma produção muito grande de vitamina D mesmo com roupa. Então significa que se a gente estiver em locais mais altos, a gente
gente vai absorver mais. Então tem vários fatores que podem interferir, né? Só que a questão da gente ficar protegendo demais as nossas crianças para não se exporem ao sol, isso está levando a uma insuficiência maior ainda. Então a gente tem que repensar. E outra questão que eu acho que é dúvida assim, de algumas famílias, né? E a luz de dentro de casa, né? Porque é um... Assim, Sim, estão sempre expostos, né? Sempre expostos. A luz não tem radiação ultravioleta do tipo B, né? Até porque, se pensando, imagina, as crianças estão em casa, tem a radiação da luz, da TV, tudo, até não teria tanta insuficiência se fosse considerar isso. Mas não tem do tipo B, então a gente não vai sintetizar a vitamina D. Que é uma pena, né? Já que considerando o contexto que a gente vive hoje, seria uma coisa boa. Prof. Nath, eu queria saber, assim, a gente já falou sobre o sol, né, que sintetiza na pele, os alimentos, né, quais que tem vitamina D e os que a gente consegue absorver melhor, né? Então a gente tem óleo de fígado de bacalhau, o salmão, o atum, peixes gordurosos, assim, sardinha, o arenque. Esses são alimentos, fontes que têm uma alta concentração de vitamina D. Também fígado de boi, o leite, os ovos, a manteiga. Tudo tem vitamina D. Eu fui falando de uma forma decrescente, né? Que tem mais pro que tem menos. Os peixes têm mais. Tem mais. Mas se a gente pensar, peixe não é hábito do brasileiro, né? E menos ainda de criança. A gente sabe que a gente vai fazendo a introdução alimentar e aos poucos a gente vai conseguindo essa complementação. Mas não é consumo da família brasileira consumir óleo de fígado de bacalhau, atum, salmão. A gente não tem muito esse consumo. E no Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul. Mais Então o que a carne. gente acaba consumindo mais vai ser o leite e os ovos. Só que a concentração acaba sendo muito pequena. Então, mas também a gente pode pensar que hoje em dia a indústria está favorecendo, né, alimentos mais fortificados com vitamina D. Sim. Claro que esses alimentos não tem como abranger toda a população, que acabam sendo alimentos mais caros. Então isso é um problema ruim, mas a gente tem à disposição alimentos que tenham mais vitamina D, mas são alimentos fortificados. Então isso a gente teria que não vai ter todo mundo que vai conseguir consumir. Mas o leite, o ovo, a manteiga, sim. Só que tem que ter uma concentração e uma quantidade grande. Então quer dizer que só a alimentação não vai suprir isso. A gente tem que considerar mesmo a exposição solar. E aproveitando então esse gancho assim da alimentação, quanto ao aleitamento materno, né? O consumo da mãe interfere na composição do leite materno? Não vai interferir. Então a mãe pode consumir bastante, digamos, ter um bom estado nutricional de vitamina D, isso não vai interferir na produção de vitamina D para o leite materno. Tanto que a gente acaba indicando que crianças que estejam em fase de aleitamento materno exclusivo tenha uma suplementação de vitamina D. É importante fazer isso. Só que não pode ser uma suplementação, vou suplementar o meu filho. Não, a gente tem que pensar isso junto com o pediatra, junto com o nutricionista, para ver qual é a dosagem específica para essa criança. Mas seria importante sim a gente suplementar a vitamina D em crianças de 0 a 1 ano, de 0 a 12 meses. É importante essa fortificação, a gente chama, né? Sim. E quanto aos grupos de risco, assim, além das crianças amamentadas, principalmente as prematuras, quais seriam os outros grupos de risco? A gente pode pensar que todo mundo que está envolvido numa fase de grande crescimento ósseo, que nem as crianças de 0 a 12 meses, adolescentes de 9 a 18 anos, eles têm o período do estirão, onde precisa de muita manutenção do tecido ósseo. Então, esse público tem que ser suplementado. E tem que pensar numa dosagem significativa para suplementar isso, para que possa auxiliar na manutenção do osso. Claro também que existem outros grupos e sempre a gente tem que pensar quando vai suplementar, né? Quem faz dietas vegetarianas, quem tem síndromes de má absorção, crianças celíacas, ou crianças também que sejam obesas, a gente tem que pensar, porque a obesidade acaba sequestrando um pouco da vitamina D circulante para o tecido adiposo. Então essas pessoas a gente tem que pensar, essas crianças também, né? Principalmente. Também que faz uso de medicação como anticonvulsivantes, antifúngicos também, tem alguns medicamentos que vão interferir na absorção de vitamina D, então essas crianças têm que ser suplementadas sim, tá? Esse público, na verdade. Na verdade, a gente já entendeu bastante sobre a vitamina D, né? Vimos as fontes e tudo, mas e o diagnóstico, como é que a gente faz? Valores assim, abaixo de 20 nanogramas por ml indicariam uma deficiência de vitamina D. Valores entre 20 e 30, uma insuficiência de vitamina D. Então, visto toda nessa da questão da deficiência,
Como que a gente realiza o tratamento para crianças que têm hipovitaminose D? Bom, o tratamento de reposição da vitamina D, ele pode ser um tratamento diário ou semanal. No caso, um tratamento diário, em crianças de 1 a 2 anos de idade, em torno de 5.000 a 10.000 unidades internacionais de vitamina D dia, né? E crianças maiores de 2 anos, aí em torno de 50.000 unidades dia. Mas isso tudo sempre com orientação, Sempre né? com orientação médica. Médica do nutricionista, porque pode ocorrer problemas, então Sim, sempre sim. com orientação, né? E, Vitz, acho que tu queria fazer alguma Para a coisa? professora Nath, e como prevenir a hipovitaminose D? Essa é uma pergunta que a gente... É a exposição solar. A primeira coisa, a gente tem que pensar que a gente tem que se expor ao sol. E aí, se a principal forma da gente prevenir a hipovitaminose D é a exposição solar, mas a gente está vivendo numa situação atual, o nosso cenário é onde a gente não se expõe muito ao sol, eu até fico um pouco chateada de ter responder isso, mas acredito que para a gente pensar em vitamina D, a gente precisa suplementar sim, porque os nossos as nossas fontes alimentares não são suficientes e as que a gente tem não é hábito da população. As pessoas não vão comer salmão e atum todo dia, né? Então isso é uma coisa muito difícil. Então a gente pensa primeiro na exposição, só que a gente tem que lembrar que a exposição ela só faz a manutenção da vitamina D, ela não vai, quem está com insuficiência ou deficiência, só o sol não vai resolver, então precisa suplementar sim. Então eu sempre digo, primeiro é o sol, mas se tiver insuficiente ou deficiente, tem que pensar em suplementar. E depois a gente pode fazer a manutenção com a exposição solar. E claro, a gente tem que cuidar da nossa pele também, né? Tem que ver qual é o horário que a gente vai se expor, o tempo que a gente vai se expor. A gente não pode ficar lá exposto à luz solar do meio-dia, meia hora, 1 hora. Não é o necessário, né? A gente pode estar de blusa, manga comprida, calça, expondo as mãos e o rosto, já é o suficiente, tá? Mesmo na criança também, para o indivíduo adulto ou para a criança. Mas tem que pensar sim na suplementação. Tá? Pensando também quem é o grupo de risco, tudo. Mas se está insuficiente ou deficiente, suplementa. E, Nath, há algum risco de ter uma intoxicação pela vitamina D? Se for pelo sol, não. A gente pode, que nem a gente passa todo verão na praia, por exemplo, se expondo ao sol, eu vou ter muita concentração de vitamina D. Não, o organismo é muito sábio, eu sempre digo isso, né? E quando a gente tem uma alta concentração, que não precisa mais, digamos, que a gente já tem bons estoques, a vitamina D ela acaba sendo convertida em 2 metabólitos, que seria o lumisterol e o taquisferol. E esses metabólitos são inertes ao nosso corpo. Então, é como se fosse uma proteção. Não vou produzir o suficiente. Mas a suplementação, sim, pode intoxicar. E pensando em crianças, níveis acima de 100 nanogramas, que vai ser 250 nanomol, é muito perigoso. Pode causar calciúria, hipercalciúria, hipercalcemia, supressão do PTH, então são várias doenças que estão associadas com o metabolismo do cálcio e com elevadas concentrações de vitamina D vão ser bem preocupantes. Então isso a gente precisa pensar. Por isso que na hora de suplementar precisa ter indicação médica ou de um nutricionista. Gente, essa conversa é maravilhosa, né? Sobre a vitamina D, ainda temos muito que aprender, né? Mas eu acho que foi esclarecedora em diversos pontos. Mas, assim, para a gente fazer um fechamento, e Nath, assim, bem rapidinho, qual é a dica fundamental que vocês deixam para os pais ou para os cuidadores, né, em relação à vitamina D, para a gente realmente ter crianças mais saudáveis, né, sem esse distúrbio? Bom, eu poderia começar dizendo que toda criança, até os 2 anos de idade, tem que ter uma suplementação de vitamina D. E além dessa suplementação de vitamina D, ela tem que ter uma exposição, então, à luz solar, né? Atualmente, então, se recomenda, então, aquele horário antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas. Criança abaixo de 6 meses não deve usar protetor solar. E mesmo aquelas crianças maiores, naquele horário abaixo das 10 da manhã e depois das 16 horas, também não deve usar protetor solar para justamente dar uma oportunidade para uma maior síntese de vitamina D. E Nath? Eu sou fã do sol, né? Então eu acho que a gente tem que colocar as crianças para correr na rua. Hoje a gente não consegue isso porque a gente vive muito movimentado, né? Mas levar para o parque, levar para a pracinha, para o clube, tirar um pouco eles de dentro de casa, expor essas crianças ao sol.
E isso é fundamental. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Claro, não podemos desconsiderar a suplementação, mas o sol é o que vai fazer a nossa manutenção. Em crianças maiores a gente fica mais, em adultos a gente fica mais tranquilo, de indicar assim, uma exposição, né, maior ao sol. Mas as crianças também. Em crianças menores, né, então principalmente a menores de 16 meses, então a gente fica assim, né, porque não tem muitos estudos. Agora que está esquentando, assim, a mãe pode colocar o bebê no carrinho, dar uma passeada no parque, né? Agora, por exemplo, em adultos já foi verificado, assim, por exemplo, uma exposição ao sol no horário do meio-dia, por exemplo, 10 minutos exposto no sol no horário do meio-dia, né, não vai trazer problemas, não vai aumentar o risco de câncer de pele e vai ser suficiente para uma síntese adequada de vitamina D. Mas em crianças menores a gente não tem ainda um padrão aí. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, né? Então, estamos finalizando hoje mais um programa Saúde em Foco, que tratou dessa temática tão importante e tão discutida atualmente, né? Então, espero que tenham servido de dicas para os pais, para os cuidadores, né, para as famílias, e pelo que os nossos convidados falaram, então fica, né, a dica de se expor ao sol em horários seguros, né, para a gente ter, então, pessoas com deficiência suficiente de vitamina D. Então, hoje ficamos por aqui. Muito obrigada.